paz do Senhor, irmãos. Amém. Estou com a inveja santa hoje. Vai pra lá. Livro de 1 Samuel, capítulo 16. Vocês conhecem? Obrigado. Diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não entre sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te Eliezer, belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em 2 mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a sua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, os seus filhos, os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Essa 7 encerra. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para a glória de Deus. Quem vem receber de Deus aqui nessa noite? Olha, aleluia. Estamos diante de um texto na qual acredito que todos nós conhecemos da história. Estamos diante de um texto na qual fala sobre a unção que é derramada sobre a vida de Davi. E acredito aqui que todos nós conhecemos Davi. Davi foi ungido a rei. Davi foi um cabra que venceu guerras na qual pessoas comuns não conseguiam vencer. Mas Davi, ele também é conhecido como o Davi que é salmista. Davi ele é rei, Davi ele é pastor, mas Davi também é conhecido como Davi que é salmista. Por isso que eu acho que é um dos livros mais conhecido desse planeta. É o livro de Salmos, capítulo 23, que foi escrito por Davi. Salmos, ele é um livro de canções na qual as pessoas elas escreviam. Tem de Davi, Moisés, Asaf, entre outras pessoas que também não eram conhecidas, mas também escreveram. E como falar de Davi se não falar da intimidade que ele tinha com Deus e da sinceridade que ele tinha com a pessoa de Deus? Davi, ele teve seus erros, mas Davi, ele sabia assumir os seus erros e tocar à frente. Davi era uma pessoa comum como qualquer um de nós, que erra, que vacila, mas ele também é uma pessoa que, quando ele faz algo de errado, ele tem a sinceridade de expor para o Senhor aquilo que ele cometeu de errado, e que nós conseguimos observar isso de tal maneira que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E muitas das vezes nós nos encontramos em situações assim, na qual nós temos que revelar aquilo que é verdade, mas não declaramos a verdade para Cristo. Muitas das vezes nós tentamos ocultar aquilo que nós temos que dizer para o Senhor,
como se Deus fosse uma pessoa que não iria saber dos nossos erros. Mas eu estou aqui falando de uma pessoa que expõe a sua sinceridade para o Senhor e nos dá uma lição que nós temos que ser igual a Ele. Amém? Eu citei o capítulo 16, começando com o verso 1, na qual nós vamos ver que Samuel, ele é usado pelo Senhor e atende aquilo que o Senhor pede a ele. Samuel, ele escuta a voz de Deus e vai fazer aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Ele sai de seu local e pega um vaso de azeite para depois ir ungir a Davi. Muitas das vezes nós nos encontramos em algumas situações, quando nós estamos inseridos em um ministério, que nós temos que começar a ungir aqueles que é determinado pelo Senhor. Só que antes de ungirmos aquele que é determinado pelo Senhor, nós temos que encher a vasilha. E não tem como ungir a uma pessoa para o reinado se a nossa vasilha não está cheia. E acredito eu que nós conseguimos nos encaixar muito bem nessa passagem. Nessa Bíblia aqui, a versão diz que ele enche o chifre de azeite. E na RC diz que ele enche a vasilha de azeite. E como é que eu vou encher algo que está cheio? Não tem como. Então, por isso que o Senhor ele é especialista em agir de formas que nós não conseguimos entender. Ele pega uma pessoa que é sacerdote, ele pega uma pessoa que notoriamente estaria cheio para passar a unção, mas manda ele encher o azeite. Então nós conseguimos observar que não é porque o patamar da pessoa está lá no alto que ela não precisa se encher mais. Não é porque a pessoa está com cargos eclesiásticos altos que ela não precisa encher a sua vasilha de azeite. E já é uma lição que nós temos que tomar para a nossa vida. Que o Senhor, Ele pega esses momentos que nós estamos com uma vasilha vazia para fazer com que o wish dele seja feito. Porque Samuel, ele tem que ir ungir a Davi, mas ele só pode sair daquele lugar e ungir a Davi com a vasilha cheia. E quem está disposto aqui nessa noite a encher a sua vasilha para que Deus Pois bem, Samuel, ele sai de seu lugar e vai ao encontro da casa de Jessé. E o interessante é que, se pararmos para pensar sobre a paternidade de Jessé, ele tende a escolher uns e deixar um outro de lado. Só que nós, como cristãos, nós temos o discernimento e o entendimento que o pai ele não faz discernimento de filho. O pai ele não deixa um filho só porque ele é um filho bastardo, um filho problemático de lado, para favorecer somente a outros. Porque a própria palavra já diz que foi Davi o escolhido para assumir o reinado. E mais uma vez, para quem é leitor da Bíblia sabe que Davi, ele era um filho bastardo. Já dá-se a entender que Davi ele tinha suas características físicas diferentes de seus irmãos. Davi era mancebo, Davi era ruivo, Davi não tinha estatura para ser um rei. Porque naquela época o reinado deveria ser assumido por alguém que tinha características de guerra. Seus irmãos tinham características de guerra. Seus irmãos eram guerreiros e estavam preparados para guerras que havia de enfrentar. Mas Davi era simplesmente um pastor de ovelhas. Mas por que Davi era um pastor de ovelhas? Davi era um pastor de ovelhas porque já era característica de um filho bastardo assumir essa posição. Davi ele cuidava das ovelhas malhadas, das ovelhas que não tinham valor, das ovelhas que eram defeituosas. Mas nem por isso ele deixava de assumir o seu posto e fazer com que o seu pai mandava com excelência. Jessé o desprezava, mas o Senhor já tinha olhado para Davi. Porque Davi ele poderia ser desprezado pela sua família, mas pela sua sinceridade e intimidade que ele tinha com Deus, o Senhor o abraçava e colocava um propósito
sobre a vida dele. O interessante é que quando Samuel ele sai e vai encontrar a casa de Jessé para ungir o rei, ele dá de frente com seus servos e Jessé, e ele fica agoniado. A palavra de Deus diz que ele fica aflito. E por que ele fica aflito? Porque ele tem na sua frente Samuel, que é uma autoridade, e talvez ele poderia estar sendo pego ali naquele momento, desapercebido, sem estar preparado. Então ele tem que correr para agitar as coisas, para receber o servo de Deus e dar o seu banquete. E o interessante, eu estava até falando com o pastor, Davi, por ser um filho bastardo, ele não poderia sentar à mesa junto com seus irmãos. Os seus irmãos sentavam à mesa, a família comia, a família ceava e ele ficava de fora. E ele só poderia sentar à mesa depois que todos estivessem de barriga cheia e saciados. Então Davi, ele não tinha o costume que naquela época tinha, que era de comer queijo, porque queijo era dado para as pessoas em forma de honra. Então, os seus irmãos que eram soldados à frente de batalha, eles eram honrados pelo seu pai com queijo à mesa, que era um alimento específico para a honraria. E Davi, acredito eu, que tinha a vontade de comer queijo. É algo tão simples hoje em dia, mas que naquela época tinha um grande valor. E olhando para a vida de Davi, eu consigo observar que muitas das vezes nós somos pessoas que nem Davi, que temos vontades e anseios, mas que nós não podemos fazer porque algumas pessoas nos deixam de fora. Meu Deus! Mas Davi era uma pessoa na qual ele era segundo o coração de Deus. Concluindo, aquele banquete era feito e Jessé e Samuel diz que ninguém assentaria à mesa enquanto o último também não chegasse. Por quê? Acredito eu que já é os mistérios de Deus acontecendo naquele ambiente, no mundo espiritual começando a agir dentro da casa de Jessé, porque é uma atitude na qual muitas das vezes acredito eu que nem eles que são dentro de casa tinham observado. É deixar um filho de fora, irmãos. Como é que eu vou ceiar, vou colocar uma comida na mesa para minha família comer e deixar um filho de fora? Ali é Samuel ensinando a Jessé o papel que ele deveria exercer há muito tempo, que é de ser pai. De verdadeiramente ser pai, ensinar e cuidar e zelar. Mas ele não fazia. Ele dividia os seus filhos. Tende à sua frente de Samuel os seus filhos que eram formosos, os seus filhos na qual tinha características de guerra, e o Senhor não aprova. O Senhor tende a escolher Davi, mais uma vez que era mancebo, mais uma vez que não tinha características nenhuma de rei. E já é o Senhor nos dizendo, nos afirmando que independente da estatura que você tem, independente das estratégias, independente do conhecimento, independente da posição que você ocupa, Ele não quer aquilo que você tem ou que você conquistou. Ele quer aquilo que você, Ele quer aquilo que você é. Ele quer verdadeiramente pegar aquelas pessoas que as outras não dão valor, verdadeiramente pegar aquelas pessoas na qual as pessoas olham e desprezam, acham que não vai sair nada, acham que vai ser ninguém na vida, e tornar aquela pessoa com reinado, colocar aquela pessoa em evidência. Então deixa eu te dizer uma coisa: quer ficar em evidência, quer crescer na presença de Deus, começa a ser um menor, começa a agir de forma na qual o Senhor se agrade de você. Deixa com que a sua estatura, o seu conhecimento fale mais alto. Em nome de Jesus, deixa com que a sua pequenez, a sua humildade fale por ti. Porque o Senhor ele começa a observar, Ele começa a tratar de forma ímpar as pessoas que verdadeiramente são humildes. A palavra dele diz que os humildes herdarão o reino dos céus. Então ali a gente já tem, em nome de Jesus, também mais uma observância. É que nós temos que ser humildes e pequenos. Que nós não precisamos nos mostrar para as outras pessoas. Porque o reino do céu, ele não é povoado por pessoas que se crescem diante de outros homens, e sim aqueles que saem do baixo e crescem diante da presença de Deus. E deixa eu te dizer mais uma
você e diz: esse é o cara. Verdade. Essa é a jovem. Essa é a missionária. Esse é o pastor. Espero que o Senhor te olhe de forma diferente. Glória a Deus. Então nós conseguimos observar que quando Samuel ele sai para ir à casa de Jessé, ele está indo com um propósito. Só que em nenhum momento o Senhor Deus vira para ele e diz a ele quem vai ser o rei, como ele vai fazer, aonde ele vai chegar. Então aqui eu já consigo entender também que o Senhor, ele nos mostra o propósito, mas ele não revela para a gente o processo. Meu Deus. Porque imagina, talvez, se Samuel soubesse qual seria o processo que ele passaria, ele não iria. Ele não tomaria consigo a responsabilidade de ungir Davi a rei. Porque a palavra de Deus no verso anterior já diz que ele se agrada de Saul e ele fica com medo quando o Senhor fala com ele para ele ir. E ele já diz que Saul iria certamente matá-lo. Então o Senhor dá uma estratégia para ele, que é ele levar o bezerro e dizer que vai sacrificar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez tenha coisas que o Senhor venha te pedir que você acha que o medo vai tomar conta e você não vai conseguir resolver. Talvez você ache que as pessoas vão te matar por causa da sua atitude, mas quando o Senhor ele te faz fazer algo, ele te garante. Ele não te deixa entrar no meio de uma batalha sem uma estratégia. O Senhor ele nunca vai te colocar no meio de um vendaval sem ir contigo. E a palavra de Deus aqui diz que a ordem dele é que ele venha. O Senhor fala assim: Samuel, vem. Ele não diz Samuel, vai. Se ele fala Samuel, vem, é porque ele já está lá te garantindo. Ele já está lá te protegendo. Ele já está lá te guardando. E como que a gente teme quando o Senhor ordena algo para a gente fazer? Por que a gente balança as nossas pernas quando o Senhor fala assim, ó, é isso que eu quero que você faça? Deus. Não temas. Glória a Deus. Não temas. Eu lembrei quando eu estava lendo sobre esse temor que Samuel teve de 1 Reis, se eu não me engano, capítulo 13. Coloca para mim, Daiane, por favor. Aleluia. 1 Reis, capítulo 13. Vai dizer assim: eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e declarou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, a qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. Próximo. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamará contra o altar de Deus, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar dizendo: pegai nele. Mas a mão que estenderá contra ele se secou. Irmãos, Deus, quando levanta alguém para entregar o recado, ele te garante. Por mais que tenha reinado, reis, pessoas grandes que queiram jogar palavras contra você, ele está à sua frente e te garante. E sabe o que é mais interessante nessa palavra? Que a Bíblia não relata quem é o profeta. A Bíblia não relata quem é o profeta. Então, não tende a olhar com que as pessoas vejam você como evidência. Quanto mais escondidinho, melhor. Quanto mais lá embaixo, melhor. Quanto mais pequeno, melhor. Em nome de Jesus, irmãos, quanto mais você cresce na presença de Deus, quanto mais em evidência, mais fica lá perto. Então valoriza a sua pequenez. Valoriza o pequeno degrau que você tomou, porque quando chegar lá em cima, o cala aperta. Verdade. E tem os homens do ministério a dizer que isso é verdade. Quanto mais degrau você gala, mais o cala aperta. Mais fica difícil lidar com as situações. Mais problemas tende a resolver. Então valoriza. Valoriza onde você está. Valoriza o carro pequeno que você tem. Que você senta. Valoriza
de Jesus. Pois bem, o ato de Samuel, ele já se cumpre com Davi. Davi chega por último, é ungido a rei. E conforme Samuel ele disse na palavra no verso 7, que diz que não atente-se para a aparência e nem a grandeza de estatura. É Deus mais uma vez dizendo, não acha que você é grande o suficiente, não acha porque você é pequeno que você não pode fazer, não acha que você tem pouca estatura, tem poucas oportunidades que você não pode fazer. No final dessa palavra aqui no verso 7 vai dizer que o Senhor ele olha para o coração. Glória. A gente olha para o coração e entende que o coração é o altar do Senhor. É onde a gente guarda os mais profundos sentimentos. O coração é aquilo que a gente doa para Deus de forma de agradecimento e oferta. E tem muita gente que confunde, que chega a um certo tempo de evangelho e acha que a notoriedade vai tomar conta quando Deus está pedindo só o coração, quando Deus está pedindo só a sinceridade, quando Deus está pedindo só para ser humilde, quando Deus está pedindo somente para você fazer a vontade dele de uma forma que ele se agrade. E quantas pessoas aqui nessa noite conseguem e entendem que estão sendo o coração segundo a vontade de Deus? É difícil, né, irmãos? Quando essa palavra veio ao meu encontro, eu fiquei balançado, porque muitas das vezes nós nos apoiamos em certas coisas e esquecemos que nós temos que ter a intimidade e a sinceridade com Deus em alto patamar. A gente esquece que o Senhor ele não veio olhar para a gente de uma forma que Ele quer que nós cresça aqui na terra, mas que nós cresçamos diante do reino dos céus. A nossa maior herança está no céu, irmãos. Mas nós temos que cativar isso aqui na terra. E como que nós cativamos isso? Sendo sincero. É dizendo, Senhor, eu errei. Senhor, eu falei. Senhor, eu adulterei como Davi. Mas verdadeiramente assumindo o seu erro. Porque Deus tem graça. Eles que assumem as suas responsabilidades. Glória a Deus. Se eu não me engano, eu acho que é livro de Salmos 53. Isso, verso 1. Disse. Isso, pode colocar. Disse o nécio no seu coração, não a Deus. Tem se corrompido e tem cometido abomináveis iniquidades. Não há ninguém que faça o bem. As pessoas elas estão com o coração tão corrompido que elas não fazem o bem mais. E como a palavra que o pastor Daniel deixou aqui no domingo, tem pessoas que estão matando os irmãos. Meu Deus. Quando nós temos que colocar o nosso coração e ajudar. Aquele irmão que fala mal, ajude ele. Aquele irmão que não consegue se levantar, ajude ele. Aquele irmão que tem dificuldade em estar na presença de Deus, ajude ele. E hoje em dia nós temos o quê? Nós temos a simples característica de virar, em vez de ajudar, apontar o dedo. Não concordar e virar a cara. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu luto contra o meu eu todo dia. Eu sou uma pessoa que eu observo um erro, eu não falo. Mas quando eu vejo que aquilo que não é meu está me causando um incômodo, eu oro a Deus, irmãos. Eu coloco a minha boca no pó, porque eu sei que se eu tomar uma atitude para falar alguma coisa, pode matar. Pode jogar a pessoa no fundo do poço. E muitas das vezes as pessoas que estão tomando atitudes erradas e ruins contra outras, essas que precisam mais de ajuda. Eita Deus. E mais uma vez, a palavra do Senhor diz: venham contra os nossos corações nessa noite. Quem está disposto a ajudar essas pessoas?
Quem está disposto a romper com o seu ego e estender a mão para quem precisa? Porque talvez você pode ser o Samuel que Deus quer usar para levantar o rei como Davi. Quem quer ser Samuel nessa noite? Com a responsabilidade de ungir um rei, sem estatura, de ungir um rei que não tem característica de rei. Quem quer ser Samuel a sair na contramão desse mundo, do olhar do povo, e segurar na mão de alguém que ninguém dá nada e levantar ele? É difícil, irmãos. É difícil. É quase impossível a gente olhar para uma pessoa que não tem estatura, que não sabe ler, que não sabe falar, que não sabe olhar, e dar créditos a ele. Mas quando Deus, Ele escolhe, está escolhido. Quando Deus Ele quer levantar, Ele levanta. Não importa a sua formação, não importa a forma que você fala, não importa o tempo de evangelho. Quando Deus quer levantar, Ele levanta. Ele tira do poço e coloca sim. Mas a palavra de Deus nessa noite é: quem está disposto a ser usado por Deus? Quem está disposto a se colocar no altar para ungir pessoas? Quem está disposto? Eu quero levantar minha mão nessa noite e já declarar que eu sou a primeira pessoa que dá liberdade para o Espírito Santo agir. Isso daqui é uma casa espiritual na qual o Senhor consagrou e determinou que será levantado pessoas grandes, pessoas que terão furacões, pessoas que sairão daqui e que seu nome será soprado. Mas nós temos que fazer o nosso papel. É de ser sacerdote, é de ungir, é de poupar, de declarar e deixar Deus agir em nome de Jesus. Eu não vou me estender, porque eu também daqui a pouco já tenho que ficar aqui trabalhar. Essa é a simples palavra que o Senhor colocou no meu coração. Esteja disposto diante de Deus. Seja obediente. Faça com que o propósito se cumpra. Que o seu ambiente começará a mudar. O Senhor ele já não estava mais se agradando do reinado de Saul. E ele levantou Davi para que as coisas começassem a ser mudadas. Então, em nome de Jesus, o seu ambiente, a sua casa, a nossa igreja começará a mudar a partir de hoje. Aquilo tudo que estava preso ao passado, acorrentado, será jogado por terra. O reinado irá mudar, coisas boas chegarão, estratégias novas chegarão. Em nome de Jesus. E assim eu agradeço a Deus.